2 Samuel 23:11. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus, reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Amém? Vamos orar. Pai de amor, de bondade, de misericórdia, nós clamamos que o Senhor venha ao nosso encontro e ministre a Tua palavra sobre nossas vidas agora, mas ela não pode voltar vazia, ela tem que cumprir o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar? Irmão, se tem uma coisa que quer a gente goste ou não, queira ou não, nós precisamos e dependemos de resultado. Resultados. A vida, ela é movida em cima de resultados. Por quê? Em tudo na sua vida. Alguma coisa está dando certo, você vai trabalhando, vai aprimorando, vai melhorando. Se alguma coisa está dando errado, você vai fazendo o quê? Você vai diminuindo, você vai mudando, você vai trocando, vai melhorando. Para quê? Para que os resultados aconteçam. Quais resultados? Que tipos de resultados? Em todas as áreas, irmãos. Nós precisamos de resultado o quê? O mais básico de todos. O faz-me rir. Financeiro. Por quê, irmãos? Ninguém trabalha de graça, nem relógio, você tem que dar corda. Então nós precisamos do quê? De resultado financeiro. A gente precisa do quê? De dinheiro. Então se você está trabalhando num lugar e não está recebendo adequadamente, o que você vai fazer? Você vai trocar de emprego. Se você começa a fazer alguma coisa e não está tendo resultado naquilo que você está vendendo, você vai fazer das duas uma. Ou você vai melhorar, ou trocar aquilo que você está fazendo, ou você vai arrumar um emprego registrado. Por quê? Você precisa de resultado financeiro. Nós precisamos de dinheiro para tudo. Para comer, para vestir, para ir e vir. Nós precisamos de resultado. Nós precisamos de resultado também o quê? Pessoal. E aí vai uma dica que influencia muito no resultado financeiro. A grande dificuldade é que as pessoas muitas vezes não entendem, principalmente os mais jovens, que você tem que procurar aprender e trabalhar e fazer aquilo que você gosta. Porque quando você trabalha e faz aquilo que você gosta, automaticamente o dinheiro vem como consequência. Por quê? Porque você faz com alegria, você faz com prazer, você faz de uma maneira que você obtém retorno. Por quê? Porque as pessoas pagam. É simples assim. Você chega a uma... E isso é tão verdadeiro. Quem aqui já chegou numa loja e foi extremamente mal atendido? Você não comprou e nunca mais voltou. Mas quando você chega num lugar que você é bem atendido, o que você faz? Você fala, o que eu vim fazer aqui? Eu vim buscar um negócio e levei 4. Por quê? Porque você teve um retorno pessoal ali, você foi bem atendido, e aquela pessoa que está vendendo, está fazendo aquilo com amor, aquilo com alegria. Qual é o resultado? Ela tem uma satisfação pessoal. Pastor, mas é possível alguém ter satisfação pessoal com o trabalho, vendendo? Tenho certeza que sim. Eu vivo isso na minha vida hoje no ministério, e vivi durante 25 anos como representante comercial. Eu começava a falar de venda, minha boca, pergunta para a pastora, minha boca enchia d'água. Parecia que eu estava comendo uma feijoada num dia de frio. Parecia que eu estava num caldo quente numa noite chuvosa. Por quê? Porque vender é algo que eu gosto. Eu gostava? Não, eu gosto. Eu gosto de vender. Por que o senhor não vende mais? Porque Deus não deixou, Ele mandou eu parar. Mas ao mesmo tempo Ele me dá prazer o quê? Em fazer a obra do Senhor. Então quando a gente faz aquilo que a gente gosta, aquilo nos traz um prazer pessoal. Seus sonhos, seu diploma, seu certificado, seus projetos pessoais. E nós também queremos ter o quê? Resultado emocional. Suas emoções. Todo mundo aqui, irmãos, uma das coisas que todo mundo quer: amar e ser amado. Fazer e ser reconhecido.
E em coisas pequenas às vezes. Mas eu vejo. Hoje a pastora, ela me livrou de um pecado. Qual? Da gula. Por quê? Irmão, essa mulher fez um almoço hoje. Eu falei, meu Deus, que isso? Eu tenho certeza que ela entendeu que houve um reconhecimento nosso ali. Por quê? Porque eu e o Jefferson quase passamos mal. Com uma comida simples. Pastor, o que ela fez? Ela fez macarronada com salsicha. Arroz com feijão gordo. E tinha umas outras misturas lá que eu fui comprar um frango assado, mas era detalhe o frango assado. Por quê? Porque ela fez com amor. Então nós precisamos de retornos emocionais. Agora, o que nós precisamos ter como resultado, e o que nós gostaríamos muitas vezes, de termos retorno dos nossos atos, das nossas ações, daquilo que nós fazemos, aquilo que pode nos tornar alguém de destaque, ou de reconhecimento pelos demais. E eu não estou falando de sucesso na mídia, não. É ter o reconhecimento da família, dos amigos, é ser alguém honrado, respeitado, é ser alguém contado, reconhecido, dentro do seio da família, no ambiente de trabalho, na nossa convivência, no nosso dia a dia, na nossa rua. Todos, de alguma forma, nós esperamos o retorno pessoal, que é uma satisfação material, que eu posso chamar assim, e de reconhecimento, que é o quê? Uma satisfação emocional. A questão é que Deus também se alegra nisso, que nós sejamos reconhecidos, mas nós temos que ser reconhecidos da maneira correta, da maneira certa. E ser reconhecido da maneira certa é o que eu posso fazer à luz da palavra, o que o Senhor espera que eu faça à luz da palavra, para que isso ocorra na nossa vida. Para que essa satisfação, tanto material na minha vida, quanto emocional, que agrada a Deus, possa acontecer. O que Deus espera? Deus espera que eu e você aprendamos hoje, junto com o Samar, a alcançar resultados. Nós temos que aprender a alcançar resultados. E os 3 princípios importantes que nós temos que fazer, entender na nossa vida é, primeiro, o que fazemos. O que nós fazemos? Segundo, como nós fazemos? E terceiro, para quem nós fazemos? Muitas vezes nós nos frustramos, nós nos desapontamos, nós simplesmente não conseguimos. Por quê? Porque não fazemos como deveria, né? Não fazemos o que deveríamos fazer, e para pessoas erradas. Então isso me leva a entender o seguinte: eu tenho que tomar isso na minha cabeça, senão eu não vou sair daqui para fazer. Eu falar, o que o pastor está falando é muito difícil, eu não vou fazer. Então entenda bem uma coisa: não pense que seja necessário, primeiro, atos notórios, importantíssimo. Você não precisa ser o prêmio Nobel da Paz para saber que você é uma pessoa de paz. Ou seja, você não tem que ser alguém extremamente preparado. Se eu não for um bom médico, um bom advogado, um bom engenheiro, ninguém vai me reconhecer. Não tem nada a ver isso aí. Não tem nada a ver. Não, para eu ser reconhecido, eu tenho que fazer para pessoas importantes. Eu tenho que fazer para autoridades importantes. Não é nada disso. A Bíblia me mostra, quando eu vejo a vida de Samar, algo completamente diferente. Por quê? Samar começa a ser relacionado no seu primeiro ato, que é relacionado nesse capítulo, e nós temos que entender por que Samar foi relacionado. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu abro lá a 1 de Samuel, aliás, 2 de Samuel, estamos no final da vida de Davi, e há uma sequência de relatos importantíssimos nesse momento. Por quê?
o capítulo 22 começa assim, ó: falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou nas mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse isso no dia em que ele foi livre de todos os seus inimigos e de Saul. Não é só no dia que ele ganhou a batalha, no dia que Saul morreu, mas quando ele já era um homem maduro, avançado em dias, que ele já estava com o seu império instituído, com os filisteus derrotados de uma vez por todas, enfim, ele era um homem já estabilizado, conquistando tudo aquilo que Deus havia dado para ele. E aí ele dá esse testemunho na forma desse cântico, desse louvor. E depois disso segue-se o capítulo 23 dizendo o quê? As últimas palavras de Davi. Ele dá a sua expressão de gratidão e de Davi como que se despedindo do povo, né? E aí o que acontece? Depois que se dá as últimas palavras oficiais, públicas de Davi, o autor de 2 Samuel faz o quê? Começa a relacionar quem fez Davi grande. Quem ajudou Davi a chegar onde ele chegou? Os notáveis líderes de Davi. E aí Samá entra na história e nos faz falar da vida dele, da pessoa dele nessa noite. 3.000 anos depois. E ele nunca imaginou isso na vida dele. Então o que eu tenho que entender? Que os resultados que Deus tem para mim, para a sua vida, podem ser muito maiores do que você imagina, do que nós imaginamos. Mas o que fez Samá? Ele foi um general. Havia Joabe, que era o comandante em chefe do exército de Davi. Abaixo de Davi era Joabe. Abaixo de Joabe haviam 3 generais de divisão, entre eles Samá. E aí o que eu percebo? Samá fez algo, né? Ele fez o quê? Irmãos, ele defendeu um campo de lentilha. Parou para pensar nisso? Irmãos, se você for no mercado hoje, é uma das sementes, eu não sei como é que chama, feijão, lentilha, chama o quê? É uma das, não é legumes. Oi? É um dos trem lá, que eu não estou escutando o que você está falando. Grãos, obrigado. É um dos grãos mais baratos que existe. Irmãos, quanto custa um saco de lentilha? É barato. E se é barato hoje, sempre foi barato. E não diz que ele defendeu uma fazenda, diz que ele defendeu um campo. O que é um campo? É um território pequeno. É um pedaço de terra. Mas ele fez isso para quem? Para o rei Davi. Ele não fez isso simplesmente para aquelas pessoas, mas ele fez porque ele estava comprometido e envolvido com uma causa que Deus estava trabalhando a favor do seu povo, através da vida de um homem. Ou seja, ele se envolveu, ele se comprometeu. Então presta atenção, se eu quero resultados na minha vida, não é só uma questão do que eu faço, nem de como eu faço, mas por que eu faço e por quem eu faço. Eu preciso estar envolvido e comprometido com aquilo que Deus está me colocando para fazer e para me relacionar. Ou seja, eu estou comprometido com o meu trabalho, eu estou comprometido com a minha família, eu estou comprometido com o meu Deus, eu estou comprometido com a causa do Evangelho. Se eu estiver devidamente comprometido, eu terei resultados, eu terei retornos. E ele fez de que maneira? Ele saltou no meio daquele campo, e ele com a espada desembainhada, com as suas armas, ele venceu os inimigos. E diz o texto o quê? Que ele se ajuntaram ali onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante deles. Pôs-se Samá no meio daquela terra, e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Ele não poupou
esforços, ele não mediu possibilidades ou probabilidades, ele simplesmente fez aquilo que estava dentro do seu alcance, diante dele, das suas mãos para fazer. Agora presta atenção no que eu quero dizer para você. Sexta-feira nós tivemos uma reunião muito gostosa aqui da Chominec, e Deus me deu uma frase, e nessa frase Deus foi muito claro, quando Ele me disse o seguinte, deixa eu ver se eu acho a frase aqui, eu não vou achar a frase detalhadamente, mas vou tentar falar. Meu irmão, o 100%, quando você faz 100% algo, isso é o básico. O sucesso só vem a partir do 100%. Quando eu faço, quando eu sou uma mãe 100%, um pai 100%, um funcionário 100%, eu estou fazendo aquilo que é esperado de mim. Muitas pessoas se desapontam, se frustram, se decepcionam, porque acham que o 100% é o sobrenatural. Não é. Um funcionário contratado para entrar tal hora, sair tal hora e fazer tal atividade. Eu fiz todo o meu trabalho. Ótimo, você vai ser pago para isso. Você não está fazendo mais do que aquilo que foi esperado. Você está dentro do 100%. Eu cuido da minha casa, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu fico lá o dia inteiro cuidando da minha casa. Se você é do lar, se é doméstica, se é uma dona de casa, você está fazendo o teu 100%, irmão. Precisa de ajuda do marido? Precisa. Trabalho de casa é um negócio enlouquecedor? Porque nunca acaba, nunca vê resultado e sempre tem alguma coisa para fazer. Mas fazendo isso, você é 100%. Agora, quando eu faço algo mais, eu não fico na batalha, eu pulo no campo e defendo aquela situação. Eu produzo algo mais, eu dou um retorno além, eu faço algo que não é do meu comum, eu produzo algo mais, isso em todas as áreas, eu sou notado, eu me torno alguém notório. Esse cara eu não posso perder, esse cara é bom. Nós conversávamos na reunião sexta-feira, um irmão chegou e me falou assim, chegou na empresa, o chefe perdeu a estribeira lá, foi grosso com ele, chegou no dia seguinte, pediu a conta, o diretor da empresa, pelo amor de Deus, não faça isso, você me perdoa, eu estava nervoso. Por quê? Porque ele não faz 100%, ele faz mais. Sabe o que o chefe falou para ele? Se você sair daqui, eu não acho quem faz o que você faz, eu vou precisar de 3. Então me paga 3, não tem como, irmão, é contra a lei. Só que isso chama-se semeadura. A empresa está vendo, o diretor está vendo, Deus está vendo. Vai chegar uma hora que Deus vai falar, está na hora de honrar essa pessoa. Levanta daí. Estou te tirando daqui e te colocando num outro lugar. Estou te levando para uma outra dimensão. Você está entendendo? A gente vê que no caminhar, quando a gente olha e continua o capítulo 23 até o final, você vê o quê? Um relacionamento que andou entre Samar, Davi e esses 2 companheiros. E muitas vezes a gente faz, entenda bem uma coisa, fazer sem esperar. Aquele pedaço de terra não era de Davi. Eles não estavam nem em Jerusalém. Aliás, aquilo foi contra os filisteus, foi num momento de batalha. Eles não estavam em Jerusalém, onde havia terras do rei, e eles não estavam em Belém, onde haviam as terras da família de Davi. Ele foi defender uma terra que não era dele, ou seja, ele não estava fazendo para agradar homens, ele estava fazendo não por uma pessoa, ele estava fazendo por uma causa. Entenda bem uma coisa, quando Deus espera que você esteja agindo, você vai fazer por uma motivação certa. Porque quando a gente faz pensando em agradar os outros, via de regra, a gente se decepciona. Por quê? Porque você espera um reconhecimento, não acontece daquele jeito. Você espera uma reação, não acontece daquele jeito. E aí qual é o resultado? Frustração. Mas quando a pessoa entende
que o que ela está fazendo não está visualizando aquele momento, nem aquela pessoa, é algo maior. Irmãos, entra agora na tua casa, quando você chegar daqui, de repente você está com uma luta com gente lá que ainda não se converteu, você está com uma luta com um filho com problema, você vai fazer o quê? Você vai estar entrando lá por uma causa maior, não por esse problema. Você tem que chegar em casa e olhar aquele ente querido que não conhece o Senhor ainda, e olhar para ele e falar para ele, e olhar para ele, olhar para essa pessoa e assim, ó, eu estou vendo isso aqui, essa pessoa, mas eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra, e o pastor vai enxergar ele um diácono. Você está entendendo, meu irmão? Deus não é Deus de pouca coisa. Eu estou vendo essa pessoa, esse meu ente querido com problema, mas Deus está vendo alguém que vai tocar na banda. Você está entendendo? É assim que você tem que enxergar. É assim que você tem que enxergar. Porque Samar ele fez para Davi, sim, mas ele fez também por Davi. Faça tudo o que fizer, faça para o Senhor e pelo Senhor, não para ser notado ou reconhecido, mas para agradar a quem você serve, que é o Senhor, e espera o resultado. E eu quero que você entenda uma coisa, olha a pessoa que está ao teu lado e diga assim, ó, eu fui chamado para uma batalha. E olha aqui, meu irmão, a tua batalha não é tua família, aquele povo que não te entende. A tua batalha não é o teu patrão, aquela pessoa que não te dá valor. A tua batalha não é o professor que não deu a nota que você queria. Faz assim comigo, ó, é algo maior. 3 vezes assim, depois mexe com a mãozinha para cima, ó. Maior. Amém? É maior. Entenda bem isso. Esse episódio do campo de lentilha, ele serve perfeitamente para algo muito sério na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer um que entende Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Senhor se manifestou na minha vida, na sua vida, para algo muito importante. Qual é? Primeiro, para você ir para o céu. Vós não sois desse mundo, como eu desse mundo não sou. Não ajunteis para vós tesouro na terra, que a traça corrói, a ferrugem, que a traça come, a ferrugem corrói. Aonde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. É nada disso. Tudo isso é consequência, tudo isso é desdobramento. Deus nos chamou para ser cabeça, sim. Deus nos chamou para ser líderes, sim. Deus nos chamou para ser abençoados, sim. Deus nos chamou para ser referência, luz do mundo e sal da terra, mas com um propósito. Qual é o propósito? Que você alcance a sua salvação em Cristo Jesus, como eu já disse. Mas também te salvou para quê? Para que outras pessoas sejam alcançadas. Você tem que ganhar alma. Você foi chamado para ganhar alguém para Jesus. Você foi chamado para parir, para gerar. Você foi chamado para ganhar almas. A matemática é simples, meu irmão. Nós estamos numa cidade de 17 mil habitantes. Quantas pessoas estão hoje certas da sua salvação em Cristo Jesus? 3 mil? E o resto? O que será das demais? E o vazio no coração? E a dor na alma? E a angústia? E a depressão? E o olhar perdido? E a desorientação? E a tristeza? E aquilo que você sentia quando você não conhecia aquele que disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância? O que vai ser delas? Ele foi muito claro. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Batismo, consequência de salvação. Quem não crer, condenado.
Pastor, o que tem a ver com isso? É simples. O campo de lentilha, algo simples, sem importância, sem valor para as pessoas. Como nós falamos no momento da cidadania, que valor tem aquele cidadão da periferia? Que valor tem aquele cidadão sem recurso financeiro? Que valor tem aquele jovem que ainda não sabe a diferença do certo e do errado, do bom e do ruim, do bem e do mal? Não vale nada. E estão como nós um dia estivemos. Paulo fala muito sobre isso, muito claramente. Estávamos indo a passos largos para o caminho da perdição. Quem aqui já não marchou firme para o inferno? Eu já. Você já marchou firme para o inferno? Sim ou não? Sim. Tem vergonha de levantar a mão, não, irmão. Você ia para o inferno, sim. Você não é melhor que ninguém. Se não fosse Jesus, se não fosse Jesus ter entrado na tua vida naquele dia, naquela noite, naquele momento, você, que a sociedade não trata melhor do que um prato de lentilha, um dia, Samar, próprio Jesus, pulou dentro da sua vida e transformou a sua história e defendeu você do inferno chamado Filisteu. Você está entendendo, igreja? Rolis, vem cá. Will, vem cá. João, vem cá. Presta atenção nisso. Quem faz a academia? Você. Sobe lá em cima. Sobe aqui. Tem que ter teatro, senão nós não entendemos. Tem hora que ajuda. Ô, Valdir, vem aqui. Vou pegar uma arma. O João Murilo, vem cá. Sobe aqui em cima. Sobe aqui, rapidinho. Isso. Esse aqui, ele está com cara de perdido aqui, não está? Então ele é você. No mundo. Um cara de perdido. E os filisteus em volta. Tenta, vai apurrinhando a cabeça dele. Vem um pouco mais para cá, para frente. Vai para frente. Vem aqui na frente, aqui do lado. Isso aqui são os demônios, os filisteus. Aquelas vozes que ficam na cabeça da pessoa de madrugada. Usa mais um, fuma mais um, vai encher a cara, mata sua mulher, seus filhos, se mata. Ai, pastor, tem gente ouvindo isso agora, dentro dessa cidade. Tem gente ouvindo agora. Tem gente dizendo, vai para a beira da pista e se atira debaixo do primeiro tremião que passar. Eu vou ler o texto, eu vou falar Samar, pulando no meio deles. Tá bom? Presta atenção. Quando os filisteus se ajuntaram em Elei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugia. Esse que é o problema, igreja. O povo foge. Nós fugimos, desviando os nossos olhos. Nós fugimos, desviando os nossos focos. Nós fugimos, desviando o nosso entendimento. Nós fazemos de conta que não é conosco. E o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio deles. Aí, ó. E afagentou os filisteus. Pode sair correndo, filisteu. Vocês já eram, pode ir embora, chega. Você está entendendo, gente? Jesus um dia pulou no meio da sua história e defendeu você, que o mundo não dava valor nenhum. Você está entendendo? Por isso tome jeito e valoriza saquinho de lentilha. Deus abençoe sua vida. Você está entendendo, igreja? Então eu preciso fazer uma pequena correção de visão. Sabe quando você vai lá fazer o exame de vista e eles começam, tá bom ou tá ruim? Tá bom ou tá ruim? Aquilo é para confundir a cabeça da gente, porque você fala, tá bom, aí ele muda.
Se eu falei que tá bom, por que muda? Tá bom ou tá ruim? Então olha para a tua vida agora, que eu preciso falar algo muito importante para você, e você tem que falar tá bom. Não é falar não estou entendendo. E nem tá ruim. Você tem que repetir, tá bom. Entenda bem isso. Jesus não chamou apenas os 12, e nem apenas os que têm credencial. Pastor e obreiro credenciado, auxiliar, missionário, para ganhar alma. Deus chamou você para ganhar alma. Deus chamou você. Gozado, o amém diminui quando eu falo que Jesus pulou no meio do seu campo de lentilha e te salvou. Mas quando eu falo Jesus chamou você para ganhar almas, diminui o seu amém. Isso é sério. Porque em João 15,16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Portanto, você foi escolhido para pregar o Evangelho. Você pode não tocar, mas se tocar, também tem que pregar o Evangelho. Está na hora desses músicos começar a ganhar gente. De preferência, ganhem músicos. Está na hora de quem canta ganhar gente. Está na hora dos diáconos ganhar gente. Irmão, para com essa mentalidade de que quem tem que fazer visita aqui sou eu só. Não fui chamado para isso. Eu fui chamado para fazer outra coisa além de fazer visita. Então, se você pode fazer uma visita para alguém, faça. Se você pode orar por alguém, e aí a sua mão é diferente da minha, a minha por acaso tem 8 dedos, tem 5 igual a sua. E se eu não estiver na presença de Deus, não vai resolver nada. E se você estiver na presença de Deus, vai resolver. Então você tem que orar. A Bíblia diz: eis que eu vos envio para imporem as mãos. Você é crente? Você aceitou Jesus? Está na comunhão com Deus e com a sua igreja? Você é batizado? Ah, não sou batizado no Espírito Santo. Então vamos ser batizados no Espírito Santo. Mas vai ficar enrolando até quando? Por quê? Ai, Deus não ouve a minha oração. Faz 10 anos que eu faço campanha por essa causa. Quantas pessoas você ganhou para Jesus nesses 10 anos? Nenhuma. Então Jesus também está falando que não vai responder a oração. Porque diz que Ele nos escolheu para a gente dar fruto, e tudo que a gente pedir em seu nome vai acontecer. Então às vezes tem oração sua que não está sendo respondida, sabe por quê? Porque você colocou as 2 mãozinhas no bolso e fica cantando aquela música, tô nem aí, tô nem aí. Por que os anjos vão estar aí com você, se você não está ganhando alguém para Jesus? E agora eu preciso contar uma coisa. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Você tem gente na sua casa que está precisando de Jesus. Quando eu falo sua casa, às vezes não é seu pai, sua mãe, às vezes não é seu irmão, não é seu marido, mas são pessoas na sua casa, da sua família. Eu quero contar uma notícia para vocês. Você está pregando para eles? Porque se você não pregar para eles, eles morrerem e foi para o inferno, a culpa é sua, não é minha não. Né, Will? Ai, a minha tia era tão boa, ela morreu. Aceitou Jesus? Não. O pior não foi ela morrer, ela foi para o inferno. Já parou para pensar que uma vez no inferno, sempre no inferno, nunca mais sai do inferno? A pessoa vai sofrer pela eternidade? Só porque você não pregou para ela? Ah, mas não é bem assim. Paga para ver, eu não vou pagar. Eu já vi acontecer isso dentro da igreja. Eu já vi. Vem cá, Will, de novo. Sobe aqui por causa da live. Faz favor, sobe aqui. Will, que bom te ver aqui na igreja. Fazer o Will ficar bem crente, com a Biblia na mão, Will, nossa, que maravilha. Que bênção.
eu ver você aqui na igreja. Você se converteu? Sim. Que bênção, fico muito feliz. Aí dá aquela estufada no peito e fala: eu orei muito por você. Faz uns 5 anos que eu oro por você. Sabe o que eu vi a pessoa responder para ele? Só que você nunca pregou para mim. Nesses 5 anos, se eu tivesse morrido, eu teria ido para o inferno. Obrigado. Interessante. Não tem amém? Cadê os amém? Igreja. Não, porque o obreiro tem que ir, o diácono tem que ir, o pastor tem que ir. Não, irmão, é você. É você. Nós não podemos prorrogar mais. Sabe por quê? Jesus está voltando. Nós somos a última geração. Muita gente aqui não vai provar da morte. Muita gente daqui não vai provar da morte. Muita gente aqui não vai gerar filhos. Não vai dar tempo. Não talvez daqui, da classinha. Eu tenho para mim que muitos aqui que têm filhos pequenos não serão avós. Jesus está voltando. E a urgência é grande, a necessidade é grande. Então nós temos que tomar posição e pregar a tempo e a fora de tempo. Pastor, mas eu não sei. Abra a boca e Deus vai encher. Isso é muito sério. E o duro é que Deus está vendo isso. Nós vamos pregar, gente. Eu quero que você olhe hoje para esse lado, chegando na tua casa. Quantas pessoas dentro de Charqueada podem estar se perdendo e você não, e você tem a condição de chegar lá e falar: mas não é assim, vamos na minha igreja? Não vou. Então tá bom, já fiz. Não, irmão, eu nunca teria entrado numa igreja evangélica. Nunca. Mas alguém chamado você olha com sinceridade e com amor dentro dos olhos da pessoa e diga assim para ela: Jesus tem um plano na sua vida e Ele quer mudar a sua história. Eu quero que você conheça Ele. Mas eu não vou na igreja. Não, filho, eu vou tomar café na sua casa terça-feira. Terça-feira eu estou lá. Mas não chega lá com uma Bíblia desse tamanho para assustar a pessoa. Porque Bíblia para quem não é crente assusta, irmão. Eu tinha medo. E quando eu me converti, eu parava na frente dos lugares que eu ia. Logo que eu me converti, eu saía da igreja e tinha um lugar que eu passava, que era onde eu com a turma frequentava, turma do gole. E eu parava com a Bíblia na mão e ficava conversando com eles, irmãos. Ali eu comecei a perder a amizade. Ali as pessoas começaram a se afastar de mim. Mas todos eles eu chamei. Todos eles eu falei do amor de Jesus. E hoje, pastor, tem uns aí que eu já estou vendo, às vezes eu vejo no Facebook na igreja. Aleluia. Está bonito que nem eu assim, cabelo branco. Mas está louvando a Deus. Você está entendendo? Você foi chamado para isso. E veja uma coisa, que nem tudo é visto. Nem tudo é visto. Mas tem coisa que é importante. Samá é lembrado primeiramente pelo campo de lentilha, que foi essa ilustração que eu te dei. Mas Samá também é responsável por um outro feito. Ele construiu um relacionamento, uma história com Davi. Ele se tornou discípulo de Davi. Ele se tornou alguém próximo de Davi. Ele entendia que Deus era com Davi, e se ele fosse com Davi, Deus seria com ele. Por isso que 3.000 anos depois, um domingo à noite, do outro lado do mundo, nós estamos falando da vida desse homem. Olha onde a coisa chega. Ele sabia que estava no caminho certo. E aí, se você continuar lendo 2 Samuel 23, do 13 em diante, também 3 dos 30 cabeças, que eram ele e os outros 2, desceram
e no tempo da cega foram ter com Davi, no tempo da colheita. A caverna de Adulão, eles estavam dentro da caverna, Davi estava ainda era o caçado por Saul e foragido, ele não tinha nada. E uma tropa de filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, lá no alto da montanha, no meio da caverna, e a guarnição dos filisteus em Belém, no pé da montanha. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. E são estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Eu quero transmitir para você um segredo espiritual que eu aprendi recentemente. Há uns 2 anos atrás, um pouco mais. E que comecei a praticar. E aí eu comecei a entender por que tem algumas coisas acontecendo na minha vida. Por que algumas chaves foram destravadas. Porque eu comecei a levar água para o meu Davi. Davi era o líder deles. Era o chefe deles. E eu aprendi, não tenho vergonha nenhuma de falar, recentemente. Tudo tem um tempo de Deus na nossa vida. E Deus está querendo te privilegiar nesse momento. Mas para a gente chegar nesse raciocínio, você tem que começar do começo. E o começo é: Deus se compromete comigo no nível que eu me comprometo com Ele. Deus se compromete comigo no nível que, primeiro, eu me comprometo com Ele. Eu me comprometo com a causa do Evangelho, ganhar almas. E eu me comprometo com aqueles que Deus colocou sobre a minha vida. Então existem 3 caminhos, 3 colunas que geram os resultados surpreendentes de Deus na minha vida. E isso está ligado a quê? Primeiro, o nível que eu me comprometo com Jesus. Na minha comunhão com Deus, na minha leitura da palavra, na minha oração. Quanto mais eu me comprometer, mais Deus vai estar comprometido comigo. Isso me leva a um segundo comprometimento, que é o quê? O comprometimento com a causa do Evangelho, o ganhar almas. A Bíblia diz que aquele que ganha alma, sábio é. A Bíblia diz que aquele que ganha alma se torna um abençoador, ou seja, começa a pedir para Jesus te dar amor pelas almas, paixão pelas almas. Começa a se comprometer mais com Deus, começa a ver o resultado. E a terceira, com aquele que Ele colocou sobre nossas vidas. Davi estava dentro da caverna, a caverna tinha, próximo à caverna, lá em cima, haviam lagoas. E lagoa é uma água pesada, mas era o que tinha para Davi beber. Água de fonte é leve. E eles estavam lá no verão. E Davi chega para aqueles 3 e fala: que saudade de beber água lá de Belém, da minha terra natal, uma das melhores águas que tem. Isso para Davi tinha uma questão de satisfação da sede, memória afetiva com a infância, com a adolescência passada em Belém, quando ele não era quem ele é, não enfrentava os problemas que ele tinha, um desejo que ele tinha, uma vontade que ele tinha. E aí acaba a conversa, os 3 se entreolham, puxam de lado, saem de lado, conversam e falam: vamos buscar água para Davi. Anoitece, os 3 descem e começam ali, ó. Imagina a cena. Desviando dos exércitos dos filisteus que estavam dormindo. E aí, silenciosamente descem o cântaro, puxa a água
coloca num cantil e leva para Davi. Davi, a água que você está com vontade está aqui. Quando Davi olha para aquilo, ele fala: eu não posso beber dessa água. Vocês se arriscaram muito. Vocês fizeram para mim mais do que eu mereço. Mais do que eu posso. Então, eu vou entregar esta água, a Deus. Eu vou honrar a minha fé e vou honrar vocês diante de Deus. O reconhecimento de Davi, a legalidade que eles deram para Davi, gerou um resultado no mundo espiritual que fez deles. Ele era um jovem perseguido, mas fez daqueles 3 perseguidos juntos com ele, generais do exército de Israel, lembrados 3.000 anos depois. Aprenda a honrar os Davis que Deus coloca na tua vida. Aprenda a honrar. Aprenda a honrar o teu gerente, o teu chefe, o teu líder. Aprenda a honrar seus pais. Aprenda a honrar seus pastores. Eu honro o meu Davi, o pastor que Deus colocou sobre a minha vida. Os meus pastores, eu honro os meus Davis. Todo ano eu faço isso, de uns 3 anos para cá. Abro lá o aplicativo do banco, 19 de setembro, né, pastor? Aniversário do pastor Toninho. 21 de setembro, ele é melhor para a data. Dia da árvore. Dia da árvore. 21. Leva um pouco de água para ele. Ele não precisa, de maneira alguma. Final do ano, outro pouco de água para ele. Ele não precisa. Se eu não avisar, ele nem percebe. Mas eu estou honrando o meu Davi. E sabe o que está acontecendo? Estou colhendo. Deus está abençoando minha família, está abençoando minhas filhas, está abençoando minha esposa, está abençoando minha casa. Isso vai além do meu dízimo. Isso vai além da minha oferta na igreja. É abençoar o meu Davi. Sabe, irmãos? É que nem eu dei um exemplo hoje de manhã aqui. A irmã Lucinha faz doce. De vez em quando ela aparece lá. Ai, me trazer. Ela está trazendo um pouco de água para o Davi dela. E Deus vai abençoar. Eu te convido a fazer isso. Sabe, irmãos? Esses dias eu comi a batata doce mais gostosa da face da terra. Fui lá fazer uma visita para o seu Luiz. Ele me deu um cântaro de água para o Davi. A batata doce que ele tinha acabado de colher. O Valdir, mesma coisa. De vez em quando ele para em casa. É o Valdir. Aí eu vou lá no portão. Está aqui, pastor. É mamão para doce. Sabe, entenda bem uma coisa, o que Deus espera, porque é o seguinte, eu queria que vocês entendessem, tentar colocar isso para vocês. Quando Deus escolhe pessoas para colocar, Ele mesmo avisa, o preço nunca vai ser maior que a graça. Mas existe um preço. Existe um preço. Existe um preço financeiro. A pastora tinha a profissão dela, eu tinha a minha. A gente abriu mão. Sem qualquer reclamação, murmuração ou questionamento. Às vezes as pessoas vêm, eu costumo dizer, é muito fácil falar, eu gosto dessa frase, é fácil falar de mim, difícil ser eu.
E eu trato isso não só em relação a mim, mas como em relação aos demais, as pessoas que estão à minha volta. É muito fácil eu falar, de repente, de você. Mas se você sabe onde aperta a sua bota. Só que quando vem alguma coisa, como essa água chegou na vida de Davi, Davi estava debaixo de um estresse, debaixo de uma pressão, de um homem, tinha um rei querendo matar ele, tinha um exército inimigo querendo matar ele, e os irmãos dele não iam com a cara dele, o pai dele esqueceu que ele existia, a mãe dele nem aparece na Bíblia, a gente nem sabe se a mãe dele era viva, a mulher dele já estava casada com outro, aliás, a prometida dele estava casada com outro, ele não tinha onde sair, ele não tinha onde buscar, ele não tinha o que fazer, e ele está com sede, a água era boa, ele não estava se queixando da água, era o que Deus tinha dado para ele aquele dia, mas ele lembrou da infância, lembrou da mocidade, lembrou da criancice, da meninice, e daquela água boa que tinha ali, e aqueles três sujeitos desceram lá e foram buscar, e trouxeram o quê? Trouxeram $1 milhão? Não, trouxeram água, e quando trouxeram água, Davi se abalou, gente. Meu Deus, eu não sou nem digno disso. Ao Senhor seja a honra, a glória. E quando acontece isso, é liberado bênção sobre a vida de Samar e seus amigos. Deixa Deus liberar bênção na tua vida. Deixa Deus liberar bênção na tua vida. E viva com essas realidades. Por quê? Não se esqueça disso. Convido você a se colocar de pé. Eu quero que você saia daqui com essa verdade. Deus deseja que você obtenha resultados surpreendentes. Deus deseja que você tenha resultados surpreendentes. Amém? Para isso, para que você consiga, cuide e defenda os campos de lentilha. O que o Senhor já lhe deu, cuide, defenda. Sua salvação, sua família, tudo que é seu. Pregar o Evangelho para quem está próximo. Ganhe alguém para Jesus. Honre o Davi que o Senhor colocou sobre sua vida. E faz assim, ó. Se prepara para colher os resultados. Amém? Em nome de Jesus. Você pode ficar com essa palavra?